Hoje eu vou abrir com reflexões e orações de Antônio Guedes. Perfeito? Primeiro, Pai Nosso. Depois, as orações que eu sempre faço. Ave Maria. Quem puder pode escrever alguma coisa. A descrição, lá na descrição. Compartilhar é bom. E dar um joinha também lá no canal. Perfeito? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. É um livreto de reflexões, perfeito, de Antônio Guedes. Então vamos lá. Reflexões e orações. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Está em Mateus 22:37. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas, em Mateus 22:38 e 40. Ore pela sua saúde, pela do seu próximo, e se conecte ao Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, e ao Mestre Jesus, o nosso médico maior. Fé pessoal. Atenda às prescrições do médico, sempre falo aqui. Médico aqui tradicional. Nem tudo é espiritual, precisa ir para o médico. Atento à matéria. É importante. E fala dos médicos encarnados. Mas tem os desencarnados também que estão em missão. Fala conosco, espíritos que reencarnamos, estamos assim gritando por ajuda espiritual também. Não se esqueça a ajuda dos médicos do plano maior, que eu acabei de falar. Tá bom? Então, é só um puxão de orelha. E isso acontece. Aí, a pessoa vai numa casa espírita ou numa igreja qualquer, aí o pastor, a pastora, o padre, o mestre cerimonial, qualquer que seja a denominação, seitas, você foi curado. A pessoa está desenvolvendo uma comorbidade. Aí esquece de que tem que dar sequência ao tratamento. Então, cuidado, muito cuidado. Preste atenção. A sua casa, que é o seu corpo, tá bom? Oração para um amigo. Foi feita a apometria, 6 meses, e o resultado, aqui é feito realmente a apometria, vai surgir o resultado. Mas não esqueça que tem que ir no médico. Sim, não ficar escutando coisas que não tem nada a ver. Médico, palpite de outros.
Ah, mas eu também tive isso, e isso não, eu fico por isso, nada disso. Cada espírito numa matéria é uma evolução. Faça a sua parte, na certeza que terá uma luz no final do túnel. Foi feita a apometria, é 6 meses aqui. É diferente de outros lugares. Ah, eu vou refazer a apometria. Isso não é apometria. Isso é psicanálise. E se tiver alguém ali ainda atendendo. A apometria é uma vez só. É uma vez só. Tá bom? Oração para um amigo. Senhor, olhar pelo meu amigo, vocês podem fazer também, e aí vocês mentalizam o que vocês querem. Eu já mentalizei, né? Foi a pessoa que eu coloquei ali na apometria, e ele vai se restabelecer com certeza. Que as pedras sejam removidas do seu caminho, que tenhas força para carregar seus fardos, que encontre coragem para resistir ao mal. Cuidado com fofoca, isso é pior. Fofoca e inveja é as piores da macumba que existe. Infelizmente. Que possa ver o amor em todos os seres. Que seja abraçado pela lealdade. Que encontre conforto e saúde se estiver doente. Tenho certeza. Quem é o Senhor para ter certeza? Eu não sou nada, mas a espiritualidade está tudo encaminhado por Ele, pela espiritualidade, e vai ter sucesso. Sucesso. Foi direitinho realizado o trabalho. Que seja próspero e saiba compartilhar. Que tenha paz cobrindo seu espírito. Que sua mente obtenha os conhecimentos. Que use sabedoria para aplicá-los. Que saiba distinguir o bem e o mal. Que tenha fé, é a base, para manter-se forte na dor. O pior já passou. Senhor, olhar pelo meu amigo. Estou mentalizando aqui, não vou falar, não é para falar. Protegei cada passo que ele der. Cuidado. Às vezes pensa que é uma coisa, é outra. Que cada novo dia ele aceite um novo. Que saiba alegremente comunicar novidade. Que vos sinta em todos os momentos. E que tenha o vosso colo por toda a eternidade. Amém. Gente, nós estamos em evolução. No último texto, muito em parábolas, que eu acabei de fazê-lo, e as armadilhas que os espíritos estão todos em evolução e as armações que podem nos prejudicar. Vigie sempre, porque as puxadas de tapete existem. Existe de verdade. Tá bom? Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-as pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara,
o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Apometria é uma coisa muito delicada. Apometria não é amarração, adoçamento. Porque se vir as entidades, elas falam que não fazem. Entidades de esquerda, entidades de direita, porque eles têm o livre-arbítrio, são espíritos que estão aqui conosco e a comunicação é de lá para cá. E assim. Eles têm o livre-arbítrio também, falam, não, acabou. E se o médium ter realmente o dom, diz que não pode falar o tempo, fala o tempo. E fala não. Com certeza. Perfeito? E a apometria é muito sério. Muito sério. Vou fazer uma apometria para eu ficar rico. Vou fazer uma apometria para prejudicar o outro. Para vender uma casa. Para comprar um carro zero. Transmuta a energia. Mas a espiritualidade vai ver se é isso que realmente que vai lhe caber neste determinado momento. O que você foi em vidas passadas. Apometria trabalha com regressão também. Vamos fazer a prece de Cáritas. Tá bom? Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés, sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Então vamos lá para o texto. E depois o outro, esse eu já tinha feito há alguns dias, sabe? E o outro, que eu achei que ficou meio assim, ficou meio pesado. Entendimento meio difícil. Mas me desculpe se não entenderam, vejam novamente, não é para ofender, aqui eu não estou para ofender ninguém. Só que é assim, Igreja Católica, Igreja Evangélica, centros espíritas, seitas, vocês podem entrar e sair,
Nunca saia pela porta do fundo, saia pela porta da frente e fala assim, olha, não é o meu momento. Entendeu? Eu estou em evolução, eu estou conhecendo. Isso é bonito. Sempre. E se você não gostou de alguma coisa, você tem que falar. Tá bom? Não falar pelas costas. Isso é feio. E não tenham medo de falar com as entidades, achando que as entidades vão fazer mal. Mal faz aqueles que os recebem. Em segundos, nesse telefone, com fofocas e intrigas. Esse é o espírito maligno da tecnologia. Que espírito que está em evolução, quem sabe, as pessoas sabem, principalmente as pessoas que trabalham em mesa branca, que aqui a apometria trabalha com todas as denominações, sabe que não, isso não existe. E se tiver alguma coisa, encaminha a luz. Há muitos espíritos ainda para conosco aqui em nosso plano 3D. Muito. Em sofrimento. A alma é pura, como eu falei. A alma é pura, o espírito é imundo. Por que da comemoração dos mortos? O dia específico. A comunhão ao pensamento. Testemunhar aos que aqui na terra estiveram, os que deixaram seus feitos ao desagrado ao Criador, ou a magnitude ao princípio da evolução. A fraternidade, relações de afeição. Nem todos os espíritos que aqui estiveram e que vão vir, tem espíritos que já vão vir cobradores, cobrando dentro da família, ou com uma função assim, um presidente, um governador, um prefeito, um advogado, um juiz, um cobrador. É um espírito que agora que ele poderia estar em evolução, ele não faz. E pode acreditar que a cobrança é feia. Quando fez a apometria desta pessoa, eu não falo o nome, eu já tinha falado para a pessoa que trabalha comigo, há dias, falei, tem uma briga muito tremenda lá no outro plano. Uma briga assim horrorosa entre espírito, não tem sexualidade, mas tinha dois espíritos assim brigando, um culpando o outro, porque mexeu na evolução espiritual que este ainda está reencarnado. Falei para a pessoa, falei, vai mexer? Eu até falei assim, eu nem toquei no dia da apometria, porque senão ia ficar muito pesado. Eu fui em outro lugar, pedi autorização, porque eu preciso também de respaldo. Senão me derruba. Eu fiquei moído. Eu levei uma surra espiritual. Uma surra espiritual. Fiquei moído. Um monte de dor nos ombros, nos braços, nas pernas, porque eu fui sugado. E isso acontece mesmo. Certo? Vocês que vão em casas apométricas, pede para vocês, em determinado momento, vocês querem participar. Pede para participar. Se não deixarem participar, infelizmente, será que foi feito? Falam que vocês querem participar da apometria. Cada um trabalha de uma forma. Tem gente que fala que a apometria é o reiki, mas dá para aplicar o reiki na apometria, né? Então deixa mesmo e vão participar. Eles têm que deixar vocês participar. Olha, eu quero participar. Na hora da abertura,
Das técnicas, não. Mas no campo apométrico, depois de aberto, você pode pedir licença. Se eles falarem não, então, cada um trabalha de uma forma. O espírito ainda, vou repetir porque ficou, eu comento e vai ficar longe, né? Vamos lá. A comunhão ao pensamento, testemunhar aos que aqui na terra estiveram, os que deixaram seus feitos ao desagrado ao Criador. Esses que mataram aí um monte aí, Hitler e entre outros, né? E aqueles que ainda recente deixaram seus feitos ao desagrado ao Criador e a magnitude ao princípio da evolução. A maldade, magnitude da maldade. A fraternidade, nada de fraternidade, as relações de afeições, o poder, o espírito ainda. Que espírito é esse? Não há explicação ou porquê a escolha de um determinado dia. Por que se comemora dia 2? Aquele dia dos mortos. Se a gente desencarna, nós desencarnamos a segundo. Então o dia dos mortos é todo dia, e dia do nascimento também. Reencarnatório. É o que vem, é o fluxo. Então os dias dos mortos é todos os dias. Ah, tem que ser lembrado? Tem que ser lembrado, sim. Porque eles passaram e deixaram ensinamentos para nós, bons e ruins. Né? A morte acontece em segundo. Acabei de falar. A questão de comemoração do Dia dos Mortos. O chamado é certo. Ninguém fica ileso. Para todos os espíritos. A matéria, o tempo é curto, a matéria também se desfaz. Convicto disso, ninguém fugirá à vitória do desencarne. É trágico. Agora que eu estou bem de vida, eu ganhei na loteria, que eu não sei o quê. Acabou. Então vamos fazer sempre o melhor para com o outro. Pensar que não teremos força à resistência, moralmente, o pobre e o rico, os dois, tanto o pobre como o rico. Quem sofre mais na hora do desencarne? Cada um é uma forma do sofrimento. Todos os desligamentos à matéria é sofrimento. Deixará o corpo físico é uma difícil compreensão. O Espiritismo, cada vez mais em busca de informações à propriedade, à essência espiritual, a morte. Veio com o Espiritismo, muito antes de Allan Kardec. Mas a grande diferença que o Espiritismo vem colocando a todos, as formas de pensamento. Atributo característico do ser quanto espírito encarnado. Quando a pessoa cai em si, que vai desencarnar, que vai morrer, tem uns que falam assim, tudo bem. Mas o tudo bem como que está mentalmente preparado para isso? Ninguém é o apego à matéria. Ninguém quer deixar esta matéria. Não há sentimento de satisfação de forma harmoniosa e agradável.
ao desencarne. A evolução do homem enquanto matéria e espírito, alma. Postergar o momento vitorioso, a morte, não é simpático a esta ocasião. E isso acontece muito. Vamos fazer oração. Vamos dar o medicamento. Só postergou. Mas quando o homem faz, acabou. Certo? Embora foi falado que o rico e o pobre vão deixar esta matéria. Mas quem tem posses, é óbvio que a dor é menor. E posterga. Voltando, independente das reuniões religiosas, voltando ao assunto, seja qual for o culto que pertencem, que vocês pertençam, são fundados na comunhão do pensamento. Tudo é pensamento. Se não tomar cuidado, faz a sua cabeça e vai te dar lá, fazer uma lavagem. Na hora que você vê, o seu bolso vai esvaziar e aí você não vai ter nenhum alimento para deixar dentro da sua casa para os seus filhos. Passar necessidade, passa até maquininha agora, hein? Então toma cuidado. E muitos falam assim, se eu começar a dar muito para o outro, são pastores de renome, eu vou acabar pedindo. Simples assim. Não é só eles de igrejas evangélicos, mas tem denominações que fazer uma iniciação é 15 mil, 20 mil reais. Extorsão. Lembram? Deus já nos iniciou. No momento de encarnação e depois das reencarnações para a gente pagar as besteiras que a gente faz aqui nesse plano. Felizmente. Independente das reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundados na comunhão do pensamento e aceitação. André Luiz relaciona o pensamento por outro prisma. Obsessão de terceiros. Ah, vamos lá naquela igreja, né? Isso é uma obsessão, um obsessor encarnado. Vamos lá que tá muito, pode ser bom para a esposa, para a filha e para o filho, mas para mim eu tenho que ver, de repente, você vou ficar em casa fazendo qualquer coisa que você goste. Ou entrar numa igreja, qualquer que seja. Mas o que é bom para um, pode ser que não seja bom para você. Então, cuidado com lavagem cerebral, gente. E isto acontece. Obsessão de terceiros e também obsessão por reencarnação de vidas passadas. Traz já um momento, um trato psicológico de que não sei o que isso, que não sei o que aquilo. Traz esse problema também. Está no DNA. Lembrando quando tem um momento reencarnatório, quando a gente vem no ventre da mãe, ali já começa a acontecer as coisas. Às vezes a mãe rejeita o bebê, ou o pai fica escolhendo a sexualidade. Isso é comprovado. A criança escuta.
Entendeu? Está em formação. É um espírito que já está ali, escuta, né? Decorre de uma imperfeição moral, acabei de falar, que dá ascendência a um espírito mau, rejeição do filho. Aí o filho vai crescendo, a filha vai crescendo e vira uma lástima. Como que foi? Eu falo muito aqui, está fazendo pré-natal direitinho, tal. Eu falo, como que está a sua gestação? Às vezes não quer o filho. Ah, não é o momento certo de ter agora. Perde a criança. Está em Gênesis capítulo 14 e tem 46. Eu tiro isso aí, só que assim, vai... Por isso que fica meio difícil, né, de entendimento. Denota uma enfermidade mental cujo o tratamento é longo até o desencarne. Já vem com a rejeição da criança, aí até o desencarne, às vezes uma esquizofrenia, uma psicopatia que não tem cura. O narcisismo não tem cura, pessoal. O narcisismo, todos nós temos um pouquinho de narcisismo. Só que assim, tem espíritos em evolução que atropelam tudo e querem devastar a evolução espiritual do outro. É duro falar isso, e isso existe. Causas de obsessão, vingança, necessidade de fazer o mal, impor falsos hábitos, fumo, drogas, bebidas, que tornam o organismo, ao passar do tempo, fraco. Pessoas passaram por radioterapia, quimioterapia, se são fumantes. Ah, eu só fumo pouco. Não é para fumar pouco, é para não fumar mais. Tá bom? Fato importante. Os problemas mentais de cada um, desequilíbrios e, consequentemente, doenças corpóreas, são de responsabilidade toda pessoal, pois ninguém sofre por erros alheios, salvo se eles deram origem, quer provocado pelo exemplo, quer não impedi-los, quando poderia fazê-lo. O espírito de Dr. Bezerra de Menezes determina que a cura definitiva só se poderá obter ao reequilíbrio em relação às trocas energéticas atingida pelo processo mórbido, ao desencarne. Dr. Bezerra de Menezes diz: a troca definitiva é no desencarne, é onde deixa o espírito, a matéria, com as comodidades, mas o espírito já está trevoso, com energias ruins. Nem todos os espíritos que deixam a matéria vão para outras dimensões para ser tratados. Nem sabe que eles foram desligados da matéria. A redução da atração mental, a redução da atuação mental, a fim de afastar a causa do desequilíbrio patológico. Contudo, o enfermo deverá ter consciência e participar da situação da sua enfermidade para obter a cura. Eu estou doente, vou fazer o tratamento. Tratamento da medicina tradicional, se quiser numa igreja evangélica, numa católica, no espiritismo, mas lembre, respeitar a matéria.
sempre. Então, equilíbrio, deixar a raiva, quem está em tratamento, o ódio, abster-se e colocar em prática o amor, a ociosidade, o trabalho, a ignorância, a sabedoria, aos erros, a reparação. Ensinamento do Mestre Jesus. Ao aconselhar, amar aos adversários, os inimigos, e também o auxílio aos que perseguem e a oração aos que caluniam. Está em Mateus 5,44. Quando foi feito a apometria, é muito amor que emana. É muito amor, é troca. Troca de energias. Então, traz o mentor no médium e do médium no que está sendo assistido. Aí depois, no final, vai checar se realmente houve apometria, ou foi um anímico, ou foi um trevoso, um espírito trevoso vem atrapalhando. E ali na apometria é possível fazer a desobsessão, pessoal. É possível. Com certeza. Tá bom? Agora é o final, esse foi escrito hoje. Ficou meio assim, uma faca, uma ponta bem afiada, e serve para todos nós. Tá bom? O que representam diabos em vida diabólica? Esse é o título. A arte é do arteiro. E por isso produz desastres, dores, aniquilamentos, sofrimentos, agonia dos seres, trucidações, truculentos, estou falando de espíritos, sempre espíritos, paixões, ciúmes, loucuras, doenças, pestes, envenenamentos, desgraça de todos os tamanhos, inveja, traições, ganância, falsidade, ambição, intrigas, fofocas, estou acrescentando agora, e sofrimento de toda a espécie, o diabólico, monstro desumano, espírito desumano, evolução desastrosa. São tentadores, mentirosos, maquiavélicos, cuidado, maquiam a mente, perversos, sujos, porcos, do famigerado por suas ações envolvendo o anjo como culposo, por suas ações podres. Foi tirado de um livro. Posso até mostrar o livro para vocês. Aí eles falam assim no livro, que eu não concordo. Aí fala assim, Lúcifer é o culpado. Não concordo. Lúcifer, quem já viu a história, é um anjo decaído que queria concorrer, mas ele redimiu. E Lúcifer trabalha na egrégora do Senhor. Ah, ele é o demônio do capeta. Capeta é você que está falando que ele é isso. As suas ações, por isso que falou tudo. Nada disso. Quem os recebe, eu sei quem os recebe, estuda muito. Atitude é uma outra atitude. E quando eles vêm falando palavrão, o doutrinador do lado do Senhor não fala isso. E eles entendem e não fazem maldade como os... E isso é o médium que quer fazer maldade. E nem todos, como eu falo aqui, quem recebe, por exemplo, pena branca aqui é diferente do pena branca lá.
tranca-rua aqui é diferente. Isso que vocês têm que entender. Lúcifer aqui é diferente do outro, é evolução. E como que o médium veio para que ele possa trabalhar com as entidades. Tranca-rua aqui é diferente do tranca-rua lá, do outro lado. É a ancestralidade. Às vezes traz na assistência de uma pessoa que está sendo atendido. Aí vem com o nome, tranca-rua. Aí depois, na hora que desce, fala: não, eu sou o tio dele, eu sou o irmão dele, eu sou pai dele, eu sou a mãe dele. Aí fala o nome. Mas vem com o nome, certo? A gente nunca força falar quem é você, que não sei o que. Eles falam, vem como um tranca-rua. Mas se vocês falarem quem é o senhor, quem é a senhora, vai falar. Fala sim. Fala. Tá bom? Então, culpa-se Lúcifer como um demônio. Aí falam muito nas redes que Lúcifer, que o demônio fez isso. Precisa estudar um pouco melhor. O pessoal já está todo maluco, vai ficar mais maluco ainda. Que eu conversei com Deus. Você conversou com o seu Deus. A gente só conversa com Deus através do gerente, que é Jesus Cristo. Maria conversava com Jesus para que Jesus intercedesse para com o Criador. Maria de Nazaré. Tá bom? Então, cuidado, que eu converso com Deus, que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, que Deus faz. É o seu Deus as suas ações. É aquele seu Deus pegou o celular para prejudicar o outro. Para colocar, envolver um monte de gente para prejudicar o outro. É o seu Deus. Às vezes, seu Deus é o Deus do maligno. Então, cuidado, que a lei do retorno existe para todos nós que estamos em evolução. Tá bom? Então, espíritos vivem em evolução. Aqui está falando só da coisa ruim, né? Por suas ações nefastas. Vamos colocar de 100% uma, que é boa. O resto é tudo querendo um pisar em cima do outro. A gente não vai falar de política, que hoje eu levei uma bronca do índio. Era para receber a Araribóia, aí eu recebi o Tupinambá e levei uma bronca. E não pode falar de política. Nas casas espíritas não pode falar de política. Nas igrejas, qualquer que seja a denominação, não pode falar de política, porque tem que dar o livre-arbítrio àqueles que estão ali. Senão vira uma coisa assim, né? É como se colocar um cabresto, você tem que votar nesse. Até que está calmo, né, por enquanto. Embora tenha interferências, mas vou parar por aqui para não falar de política. Então, espíritos vivem em ações nefastas, demoníacas, em vidas reencarnatórias, tornando tudo um desastre. A morte de seu intento são insistentes, do maligno, do mal reinado, santos das artes do envenenamento, estamos falando de pensamento desde o começo. A moralidade a gases e fumaça, emana os pensamentos. Vou mexer aqui, agora vou mexer ali, vou mexer aqui, manipula tudo em prol do seu Deus. Fazem que todos caiam por cima das próprias fezes, inconscientes, já o fez. Mas o reinado, ao remendo, pode ser maior do que a gente espera sempre ao remendo. Então vamos aguardar.
ao mundo do inferno e os reinantes. Difícil o texto, né? Muito difícil. Mas vai voltando, cada um interpreta de uma forma. Veja bem, vamos falar um pouquinho de Umbanda. Candomblé, Umbanda, a parte espiritual. Gente, Xangô, não brinca com Xangô, gente. Não brinca com os orixás maior. Não se quebra a vela de Xangô e coloca em cima de sepultura, porque ali tem uma matéria e já acabei de falar, nem todos os espíritos subiram. Porque não faça isso. Não se quebra a vela de Xangô. Xangô é misericordioso e justo. Não façam isso. Não sacrifiquem os bichinhos no cemitério, porque a gente nós alimentamos dele, que é um erro. Não é para fazer isso, gente. Há outras formas de oferenda. Ah, porque a entidade pediu. Você está acostumado nas tradições, por isso que é bom a apometria. É muito bom, mas tem que estudar. Que o orixá pediu para fazer o sacrifício de um animal. A dor do animal. Oh, povo, vamos evoluir, certo? Não há necessidade que isto ocorra. Quem deveria estar olhando os grandes administradores não faz. E acabam fazendo também, porque tudo é permissível. É uma pena. É uma pena. O mundo espiritual, os espíritos não têm necessidade disso. Não há necessidade. Tá bom? É só uma dica. Uma dica. E eu fico assim triste aos funcionários daqueles lugares aonde se faz e os funcionários têm que recolher. Muitos estão ficando doentes. Eu já os atendi. Porque ali tem energia. Energia de sofrimento. Tá bom? Então vamos ficar alerta, né? Ah, mas já for lá tem um abatedouro, vai lá e compra, mas não põe as suas mãos, tá bom? Não coloca, tá? Deus abençoe a todos vocês. Amém.